fogo divino arda nas nossas almas, que a chama do amor divino esteja no nosso coração. É um exercício que por vezes se recomenda às pessoas pensarem, sentindo verdadeiramente nelas, com intensidade, como se fosse verdade, que têm apenas uns dias de vida. Assistiu-me isso há muitos anos, num grupo muito fechado em França, em que me lançaram também essa questão iniciática, medida que nos obriga a descermos ao interior de nós próprios e a vermos nesse caminho até ao centro último da nossa individualidade tudo o que existe e que está ainda em gestação e em movimento de se querer manifestar. Quais são as potencialidades que devem ainda ser desenvolvidas e que não foram? Esta questão iniciática de morrer em vida, de aprender a morrer para ressuscitar, acontece-nos também por vezes quando adoecemos ou quando somos marcados fortemente por algum tipo de desilusão, pela qual refletimos sobre nós próprios e sentimos a nulidade de tanta extroversão ou tanta projeção e realizamos o que é o mais essencial. O mais essencial é certamente a nossa relação com o Espírito Divino que está em nós e que é o centro do nosso ser espiritual, e a partir desse centro a sua ligação com o anjo, com o Mestre, com os antepassados e guias e almas afins e finalmente com a divindade. O testamento será, portanto, este. Quão importante é nós conseguirmos manter uma chama no coração firme, luminosa, que se manifesta ora em aspiração, ora em partilha amorosa, compassiva, generosa, entusiasmante, dinâmica, resistente, corajosa. É para este coração espiritual, para este fogo divino que está em nós, que realçaria, antes de mais, como testamento. Este fogo que é trabalhado ao longo da vida e que é, portanto, um fogo resultante de alquimia e um fogo alquímico, ou seja, de transformação das formas mutáveis para a revelação maior da essência ou das essências ou ainda dos atributos divinos, através dos quais nós podemos contemplar ou intuir ou sentir a divindade. No meu testamento, certamente que a página Testamento da Beleza é importante. Através da beleza, através do olhar belo, através de projeção de nós próprios, do raio de visão que vem do espírito e do coração, a beleza surge e transfigura mesmo as faces mais feias ou mais desfiguradas, seja pelo sofrimento, pela doença, pela morte, por tudo. Tudo pode ser transfigurado se realmente o nosso olhar é um olhar puro, é um olhar transparente e que aspira ao divino e que automaticamente é então um canal, uma testemunha dessa beleza divina que passa através de nós e reativa a beleza do outro, por vezes esquecida ou adormecida ou não reconhecida. Assim, na nossa vida, o relacionamento humano deve ser uma tentativa de despertar a beleza divina do outro, o que implica também
a consciência de que ele é um espírito encarnado num corpo e alma e que liga o céu e a terra pelos seus atos, sentimentos, pensamentos. E a grande tarefa é nós conseguirmos estar nestas diversas atividades ligadas ao amor e à divindade. Qual é o obstáculo maior que devemos nós transmitir neste testamento feito no último dia de 2015? Certamente que é o medo, a irritação. São forças que absorvem as nossas forças positivas. E há muitos seres no planeta que controlam e manipulam as multidões através do medo. Isso é muito visível na televisão, nos jornais, nas relações diplomáticas. E temos então uma classe política que são meras marionetes de interesses financeiros, interesses nacionalistas, interesses imperialistas, e que se sujeitam pelo medo e pelo pagamento respectivo, seja dos salários, seja das corruptas luvas de negócios, seja das viagens e passeatas e privilégios. Temos então a humanidade em geral, e então o Novo Testamento dirige também à humanidade. Temos uma humanidade muito obstruída, muito bloqueada, muito espezinhada pelos grandes interesses financeiros, monetários, imperialistas, que controlam as formas de saúde, de educação, de comunicação e manipulam ou encarecem e não permitem o acesso fácil. Antes desenvolvendo indústrias como a da guerra, dos armamentos, como a indústria agroquímica, da qual os monstros maiores são a Syngenta e a Monsanto, entre outras, que acabam por destruir a própria Gaia, a própria Mãe Terra e todo o seu ecossistema. Portanto, a nossa luta é também uma luta por uma agricultura biológica, por uma recusa de participarmos e alinharmos nos alimentos geneticamente modificados, em toda a gama de produção cheia de corantes e que são adicionados ainda uma série de açúcares negativos, seja o aspartame, o mais recente, provindo dos norte-americanos e de um dos lobbies mais sinistros, que foi o Cheney Rumsfeld, exatamente ligado também a Bush, e que provocou milhões de mortes e continua a provocar no Médio Oriente uma completa impunidade. É trágico, portanto, esta situação da irresponsabilidade e impunidade dos governantes e dirigentes que conseguem escapar a uma condenação geral de milhões de seres vítimas das suas tropelias, das suas mentiras, dos seus fanatismos. Certamente que o Testamento de 2015 tem que ser positivo, ainda que realmente todas as sombras que vimos abaterem sobre as primaveras árabes, todas as violações tremendas dos direitos humanos que assistimos na Palestina, em que Israel, governada por um governo de extrema-direita, apaga e abafa os israelitas pacíficos e luminosos e espirituais que existem e dirige uma política quase de extermínio ao genocídio dos palestinianos, se fosse permitido. Basta ver que a Gaza é o país do mundo que tem menos água por habitante. E não vou falar dos outros direitos humanos e do traumatismo total que muitos deles sofreram. Mas, se fôssemos falar ainda das relações internacionais, o imperialismo norte-americano, apoiado em geral pelos australianos, ou pelo Canadá, ou pela Inglaterra, ou mesmo os cãezinhos da União Europeia, continua a fomentar guerras apoiando terroristas como os do ISIL ou os da Ucrânia
e estando constantemente a tentar provocar a Rússia e a diminuir a sua autoridade e as suas forças. Para isso, tendo a BBC e os vários canais de média ao seu serviço. É, portanto, importante as pessoas terem bem consciência da manipulação a que se sujeitam quando veem qualquer televisão, e em especial esses canais como os portugueses, que têm os absurdos de terem na hora mais nobre o preço dos eletrodomésticos, de cortarem o boletim meteorológico porque provavelmente os agentes e especialistas de meteorologia anotariam que há nuvens que não são naturais e que podem ter-se provocadas pela tal geoengenharia em que se está a fazer pelo mundo, derramando uma série de partículas, nanopartículas nocivas às populações, e mantém uma série de doutores a falar da bola de uma alienação total, quando Portugal, um país de cultura e de história imensa, com riquezas fabulosas para serem aprofundadas e desenvolvidas, e em comunicação com todo o que se está a desenvolver no mundo, acaba por ser marginalizado. É, pois, um testamento, como eu digo, de despertarmos, de discernirmos mais as forças que vamos atrair a nós, que partículas vão entrar dentro de nós, que imagens, que palavras entram e saem. Por vezes interrogo-me: quais foram as palavras que tu pronunciaste mais na vida? E pergunto-me também de outras pessoas. E pergunto-me mesmo, será que pode haver uma estatística de aquela pessoa foi a que pronunciou mais aquela palavra? E quando digo pronunciar num sentido também verdadeiramente com amor, com consciência, com sentimento. Que partículas entram, pois, e saem de nós e que constituem o corpo espiritual? Pelas palavras, pelos sentimentos, pelos desejos, pelas aspirações, pelos contactos. E quão separatizados estamos uns dos outros, tão distantes, e quão em grupos mais harmoniosos poderíamos fazer ou realizar muito mais, vencendo os egos nessa vibração da unidade, do Logos, do amor-sabedoria que une todos os seres, e que, se fizermos silêncio e se verdadeiramente aspirarmos à verdade, acaba por descer e inspirar e diminuir as tensões afirmativas ou destrutivas dos egos que se reúnem em grupos e que frequentemente acabam por se cindir, por terminar, por incapacidade de atingirem esses níveis, seja em meditações, seja em atos de darem as mãos em roda, seja de oração ou invocação. Há, pois, um trabalho muito grande para unir os seres luminosos e ajudar os que estão menos luminosos, ou que estão mais ignorantes, ou que estão mais presos e bloqueados e limitados. É uma tarefa fabulosa no século XXI, e certamente que 2015 será um ano luminoso em que poderemos avançar mais neste sentido de resistirmos às forças opressivas que criam as crises, que roubam, que corrompem, que manipulam, e desenvolvermos forças de ligação à Terra e ao céu, através da agricultura biológica, de comunidades, de trocas diretas, de encontros e diálogos importantes que vão unindo as pessoas de acordo com as suas afinidades e com objetivos verdadeiros e comuns para o bem comum. É esta crença que me leva a fazer esta partilha na manhã do último dia do ano, para que estas forças sejam forças de luz e de amor que entrem nas vossas almas e que vos façam aprender a respirar mais profundamente e respirarem a luz divina que desce, seja do mundo espiritual, seja emana do vosso centro interior e do coração, e que através da respiração de olhos fechados se torna um meio forte de equilibrarmos os nossos neurónios e o nosso cérebro e abrirmos o olho espiritual e vivermos a nossa realidade de corpos espirituais, de uma consciência que não é produzida apenas pelo cérebro
ainda que seja dependente dele, mas que se expande bem além do corpo e do cérebro e que manifesta tal dos fenómenos de telepatia, de simpatias, de sincronias, de sonhos e, sobretudo, da visão espiritual, fundamental de ser desenvolvida. Abrir o olho espiritual, tornar-nos conscientes do coração espiritual, são atos fundamentais e é para isso que se criaram os diversos yogas em todo o mundo, ainda que hoje em dia nós assistimos no Ocidente, e nomeado em Portugal, em verdadeiras patranhas e malabarismos e simulações do yoga reduzido a habilidades físicas ou afirmações de egos e de pseudo-gurus e pseudo-organizações, quando o verdadeiro yoga significa a união, a religação do ser com o espírito e do ser com a divindade. E é para isso que todos estamos cá e é para isso também que esta mensagem de testamento foi transmitida por mim, Pedro, esta manhã, e que espero que, como um sopro luminoso, feito de muitas partículas de luz e de amor, douradas e rosadas, penetrem na tua alma e façam-na sentir mais florida, mais luminosa, mais confiante e fazer-te entrar em 2015 com uma determinação invencível, ligada ao bem comum e à comunhão com o anjo, com os mestres, com a divindade, com os antepassados também. Certamente que poderemos terminar esta partilha com a invocação do corpo místico da humanidade, da Anima Mundi, por onde circula a nossa alma espiritual, por onde circula a comunicação que ela faz com outras almas e outros seres. E entre esses seres estão tanto os que já morreram e partiram e que estão mais ligados connosco, sejam os anjos. Cada um tem o seu anjo da guarda e é tão importante e tão benéfico senti-lo e comungar com ele. E vê-lo mesmo se fizermos práticas ou esforços ou atos abnegados, esforçados, corajosos, que façam merecer. E finalmente, certamente os mestres, os santos, os grandes seres, dos quais em Portugal temos vários, desde Santo António à Rainha Santa Isabel, ao Afonso Henriques, ao Fernando Pessoa, ao Leonardo Coimbra, ao Antero de Quental,